Olá, alunos do curso de Teologia, Faculdade SCOM, sejam muito bem-vindos à unidade 6, a última unidade da disciplina da História, da Teologia. E nesta unidade 6, nós vamos dar continuidade falando sobre a teologia liberal, né? Abordar de forma mais profunda a teologia de Schleiermacher, a teologia de Calbart, de Brunner e a de Hahnemann, e entrar de uma forma mais profunda no conhecimento da teologia liberal, né? Usando os seus vários significados. Então, para alguns, a teologia liberal ela se refere ao movimento teológico do século XIX, né? Falamos na unidade anterior, e ao início do século XX, também conhecido como liberalismo teológico. Já para um outro grupo, a teologia liberal é qualquer teologia que se distancia do evangelicalismo conservador. Então, a teologia liberal, como movimento do século XIX, início do século XX, né? E esse termo teologia liberal foi usado pela primeira vez por Johann Solomon, em 1725, 1791, para defender um método de investigação histórico-crítico das fontes da fé e também da teologia, sem vínculos, né, com a tradição dogmática. Então vamos agora trabalhar com as características da teologia liberal. A principal delas é a ênfase na razão e na experiência, né, sobre a autoridade doutrinária. A segunda seria a rejeição da inerrância bíblica, né? Para a teologia liberal, a Bíblia contém erros, então ela rejeita a inerrância bíblica e também da divindade de Jesus Cristo. Ela tem uma visão otimista da natureza humana e da possibilidade de progresso social. Ela se preocupa com a justiça social e com a transformação do mundo. Então, nós temos os principais representantes da teologia liberal, né? Objeto de estudo desta unidade, que é Schleiermacher, Calbart, Brunner, Hahnemann, entre outros tantos que defendem a teologia liberal e os seus pressupostos. Então, quais são as críticas à teologia liberal? Ela foi criticada por sua rejeição da inerrância da Bíblia e da divindade de Jesus Cristo. Então, alguns argumentam que ela dilui o cristianismo e torna irrelevante para a vida moderna, ou seja, ela descaracteriza a ortodoxia bíblica. A teologia liberal contemporânea, atualmente, né, o termo teologia liberal é usado de forma mais ampla para se referir a qualquer teologia que se distancia do evangelicalismo, como nós falamos, que é conservador. Então, essa definição, ela inclui diversas correntes teológicas, citadas também nas unidades anteriores, como a teologia feminista, a teologia da libertação, que nós abordamos na unidade 5, e a teologia queer. Então, existem muitas teologias que podem ser encaixadas dentro da teologia liberal. Então, essa teologia ela é um movimento complexo, né, multifacetado, com diversas correntes de interpretações. Então, é importante ressaltar que nem toda teologia que se distancia do evangelicalismo conservador é necessariamente liberal. Daí a ideia de nós estudarmos, né, para nós não incutirmos na nossa mente essas questões de forma errada. Então vamos analisar alguns defensores dessa teologia e o que eles defendem, né, dentro de um conceito mais amplo. Eu citei Schleiermacher, né, que é considerado o pai da teologia liberal, é um dos pensadores mais influentes da teologia protestante moderna. A obra de Schleiermacher marcou uma ruptura com a teologia tradicional, né, porque ele enfatizava a experiência religiosa e a razão como fontes de conhecimento sobre Deus. Experiência e razão como fonte de conhecimento sobre Deus, claro, aí desprezando o contexto bíblico. Então, as principais características da teologia de Schleiermacher é nessa ênfase na experiência, né, que as experiências são importantes
nós não negamos. Mas Schleiermacher argumentava que a teologia deve se basear apenas na experiência religiosa do indivíduo, né, em vez de doutrinas e dogmas, ou seja, sua experiência é mais importante do que a palavra de Deus. Então, para ele, a religião é um sentimento de dependência absoluta de Deus. A Schleiermacher não rejeitava a razão, mas considerava uma ferramenta importante para a teologia. Ele defendia o uso da razão para interpretar a Bíblia e outros textos religiosos. Até certo ponto não tem problema, né? Interpretar pela razão, mas também nós precisamos entender a fé, trabalhar com a fé. Schleiermacher via Cristo como um modelo perfeito de vida religiosa, né? A sua teologia enfatizava a importância da fé em Cristo para a salvação. Ele rejeitava a questão da ortodoxia tradicional, né? Schleiermacher questionou muitas doutrinas tradicionais do cristianismo, como a divindade de Jesus, e principalmente, né, a base da teologia liberal de Schleiermacher, que ele é contra, né, foi contra a inerrância bíblica. Então ele buscava uma teologia mais aberta, mais adaptada aos tempos modernos. A teologia de Schleiermacher teve um impacto significativo no desenvolvimento da teologia protestante. As suas ideias influenciaram e influenciam diversos pensadores e movimentos teológicos, né? O principal deles, o liberalismo e a teologia dialética, né? Sua ênfase na experiência religiosa é mais importante do que a interpretação fiel das Escrituras. Então, essa razão que Schleiermacher prega, né, ajuda a abrir o caminho para uma teologia mais aberta ao diálogo com a cultura moderna. Essa é a visão de Schleiermacher. Então, a teologia de Schleiermacher, ela enfrenta essas críticas, né? Alguns o acusaram de subjetivismo e de diluir a fé cristã, outros questionaram a sua visão de Cristo, sua abordagem da Bíblia. Então, mesmo diante das críticas, a teologia de Schleiermacher continua sendo relevante e influente nos dias atuais, principalmente para o campo acadêmico, para os estudos, né? Para os estudiosos, porque sabe detectar onde que tem teologia liberal. E esse legado de Schleiermacher é complexo, né? Porque a teologia a sua teologia é um marco na história do pensamento cristão. As suas ideias continuam a inspirar aí pregadores nos púlpitos, né? Desafiar os teólogos, os pensadores religiosos ortodoxos, né? A sua ênfase na experiência religiosa, na razão, na relevância do cristianismo para o mundo moderno, o torna um pensador importante para o diálogo entre a fé e a cultura. Só estudando Schleiermacher, só estudando teologia liberal, a gente consegue identificar porções dessa teologia hoje nos púlpitos das igrejas cristãs, das igrejas reformadas, das igrejas cristãs, enfim. A obra de Schleiermacher, né, sobre a religião, discursos a seus desprezadores cultos, né, a fé cristã, foi, de fato, um conteúdo que Schleiermacher deixa para que nós, estudantes de teologia, nós teólogos, estudantes, que somos apaixonados pela teologia, precisamos entender a visão de Schleiermacher, né? Que em parte ele quis desconstruir, no caso, o conceito da fidelidade, da inerrância da Bíblia Sagrada. Todos os conservadores, né, aqueles que conservam a tradução correta das Escrituras, eles entendem que a Bíblia é o único livro inerrante, infalível, autoritativo e inspirado, o que a teologia liberal jamais vai aceitar. Nós temos um outro teólogo, que eu quero citá-lo aqui nesta unidade 6, que foi Karl Barth. Karl Barth foi um teólogo protestante suíço, considerado um dos mais importantes do século XX. A teologia de Barth, conhecida como teologia dialética ou a teologia da crise, né, ela representou uma ruptura com o liberalismo teológico e influenciou profundamente o pensamento teológico subsequente. É o barthianismo, né?
Então, dentro do barthianismo ou da teologia de Karl Barth, tem alguns princípios importantes, alguns debates importantes que precisam ser ditos, né? Deus é como totalmente outro, né? Barth enfatiza a transcendência e a santidade de Deus que está além da compreensão humana, ou seja, transcende a compreensão humana. Deus não é um objeto que pode ser conhecido por meio da razão ou da experiência humana. Ou seja, ele já vai contra a teologia de Schleiermacher ao desprezar a experiência humana em virtude do conhecimento de Deus. Mas Deus ele se revela livremente por meio da sua palavra. Barth também fala sobre a centralidade de Cristo, né? Para Barth, Jesus Cristo é o centro da revelação de Deus. Em Cristo, Deus se torna humano e se revela ao mundo. A fé cristã é, portanto, cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo. Karl Barth talvez erre quando ele entende que a Bíblia como palavra de Deus, Barth via a Bíblia como a palavra de Deus, não no sentido de que cada palavra seja literalmente inspirada, mas no sentido de que ela testemunha a revelação de Deus em Cristo, mas não toda a Bíblia, né? Então a Bíblia é um meio pelo qual Deus se dirige aos seres humanos. É mais ou menos aquilo que nós falamos. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus na visão de Karl Barth. Então a igreja, para Barth, é a comunidade que se reúne em torno da palavra de Deus. Sua tarefa é pregar o evangelho e testemunhar a graça de Deus no mundo. Barth criticava a teologia liberal por sua acomodação à cultura moderna. Então ele argumentava, né, Barth, que a teologia deve se basear na revelação de Deus e não nos valores e ideias da sociedade. Então, Karl Barth tem algumas obras, né, que deixou, né, comentários à Epístola aos Romanos, por exemplo. Foi uma obra que marcou uma ruptura com a teologia liberal e apresentou, na verdade, os principais temas da teologia de Barth, né, a dogmática eclesiástica, que esta é a principal obra de Karl Barth, na qual se desenvolveu a sua teologia de forma sistemática e também é muito influenciadora, né? E deixa aí um legado para alunos, para acadêmicos no campo da teologia. Então, a teologia de Barth ela influencia muitos teólogos, pensadores cristãos que entenderam, né, o pensamento de Karl Barth, né, a sua ênfase na transcendência de Deus, na centralidade de Cristo, na importância da Bíblia, e ajudou a revitalizar a teologia protestante também no século XX. Nós temos um outro teólogo também que eu quero citar aqui nesta unidade, que é Emil Brunner. Brunner foi um teólogo suíço de tradição reformada que desempenhou um papel significativo na teologia do século XX. Sua obra, embora tenha muito em comum com a obra de Karl Barth, também possui as suas próprias características e contribuições. Então, eu quero citar aqui nesta unidade 6, para nosso conhecimento, para o nosso estudo, algumas características da teologia de Brunner. A principal delas é a ênfase na revelação, né? Brunner, assim como Karl Barth, ele enfatizava a centralidade da revelação divina na teologia. Ou seja, Deus se revela aos seres humanos por meio da sua palavra e essa revelação é a base do conhecimento teológico. Brunner, ele desenvolveu a ideia de um ponto de contato entre Deus e os seres humanos. E esse ponto de contato seria a capacidade que os seres humanos têm de conhecer a voz de Deus na revelação. E Brunner dedicou a grande parte da sua obra à antropologia teológica, ou seja, ao estudo da natureza humana à luz da revelação divina. Então, Brunner ele explora a tensão entre a imagem de Deus e o ser humano
e o pecado, né, que obscurece esta imagem. E é importante salientarmos que essas teologias devem ser analisadas e estudadas para conhecimento, para a extração daquilo que nós entendemos como importante para o crescimento acadêmico. Então, Brunner também falou sobre cristologia, né? A cristologia de Brunner, ela é central para a sua teologia, porque ele enfatiza a singularidade de Cristo, né? Como revelador de Deus e o mediador da salvação. Brunner refletiu sobre a relação entre a igreja e o mundo, defendendo que a igreja deve se envolver com o mundo, mas sem se conformar com ele. Brunner, assim como Karl Barth, também deixa algumas obras, né? A Teologia da Crise, né? com Karl Barth, O Mediador, O Homem Eterno, A Divindade e o Escândalo da Cruz. Então, são influências, né? É um legado que Brunner deixa, né? E Brunner foi, de certo, influenciado por Karl Barth, mas também desenvolveu as suas próprias ideias e as suas próprias perspectivas teológicas. Então, que você possa, aluno, pegar esse material, né? Estudar, se dedicar, se aprofundar no conhecimento, porque a igreja precisa de pessoas que realmente se importem com os estudos, que estudem a fundo, para que nos púlpitos tenhamos pregadores, mestres, que ensinem a verdadeira e genuína palavra de Deus. Por isso que a Faculdade SCOM promove curso de teologia para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente, né, a verdade bíblica e assim transmitir a todos aqueles que tiverem oportunidade. Então, até mais e bons estudos.